Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Bia do Exponenciando e eu vim perguntar pra vocês, será que você realmente sabe fazer conta de regra de 3? Será que você sabe todos os detalhes? Será que você ainda lembra como é que faz regra de 3 composta? Bom, se a resposta é não, fica no vídeo porque hoje a nossa aula é sobre regra de 3 simples e composta. Para a gente poder começar falando de regra de 3, é importante a gente entender duas coisas, grandezas e os tipos das grandezas. As grandezas vão ser pra gente as coisas que a gente vai analisar. Então, se eu vou analisar tempo, ele é uma grandeza. Se eu vou analisar quantidade, máquinas que trabalham, impressoras que imprimem, torneiras que estão pingando, tudo isso vão ser grandezas. E aí a gente vem, bom, temos grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Esse pezinho aqui eu coloquei abreviando proporcional. O que significa as grandezas serem diretamente proporcionais? Significa que elas crescem ou decrescem juntas e na mesma proporção. Ou seja, enquanto uma aumenta, a outra também aumenta. Só que não pode uma aumentar muito e a outra aumentar pouco. Tem que ter uma proporção entre o aumento delas. E inversamente proporcional é o contrário. Enquanto elas estão aqui, uma começa a crescer, a outra começa a decrescer. Ou o inverso. A outra cresce e uma decresce. E sempre na mesma proporção. Não dá para uma crescer um pouquinho e a outra baixar demais. Bom, por que isso é importante? Porque existem grandezas que elas vão ser diretamente proporcionais. Como, por exemplo, se a gente pegar um bolo. Para mim montar um bolo, eu vou gastar, por exemplo, 2 ovos. E eu vou gastar 4 xícaras de farinha. Se eu for montar 2 bolos, vocês concordam que eu vou ter que usar 4 ovos, então, e 8 xícaras de farinha? Né? Diretamente proporcional. Se eu aumento o bolo, eu aumento a quantidade dos elementos. Agora, na hora de assar, pensa assim comigo. Se eu asso um bolo em 30 minutos a 180 graus, aí eu falo pra vocês assim, o meu forno ele tá meio ruim, ele tá chegando só até os 90 graus. Quanto tempo será que eu vou ter que demorar com esse bolo no forno para assar? Muito mais, né? Porque se em 180 graus ele assa em 30 minutos, 90 graus é tipo a metade de 180, ou seja, vai demorar o dobro do tempo. Eu vou demorar pelo menos 60 minutos para assar o meu bolo. Certo? Então perceba que a temperatura cai e o tempo aumenta. Já nesse outro caso, não. A quantidade aumenta, os ingredientes também aumentam. Então, isso é um exemplo de diretamente e inversamente proporcional. Então, aqui a gente tem diretamente proporcional e inversamente proporcional. Por que isso é importante? Porque quando a gente fala de regra de 3, as contas são sempre as mesmas, só que o jeito de montar muda. Por exemplo, vamos supor que eu fale assim para você. Eu tenho um bolo, né? E aí eu falei que eu gasto 2 ovos e 4 xícaras de farinha. E aí eu falo pra você, existe uma receita ampliada que eu vou gastar 12 xícaras de farinhas. Quantos ovos eu vou gastar? Bom, a gente pode aplicar a regra de 3 para descobrir. Eu vou trocar essa interrogação por um x. Na verdade, vamos fazer uma tabela mais organizada. Vamos fazer assim, ó. Ovos e farinha. Por quê? Porque daí fica mais fácil da gente enxergar e não fazer confusão. Então, eu falei que 2 ovos eu gasto 4 xícaras de farinha. Se eu gastar 12 xícaras de farinha, quantos ovos eu gasto? Agora a gente vai montar. Tudo que é ovo fica com o ovo, tudo que é farinha fica com a farinha. Ou seja, 2 está para x, isso aqui é uma divisão, igual, aí a gente fala assim como 4 está para 12. Ou seja, 2 ovos está para uma quantidade misteriosa de ovos, assim como 4 xícaras de farinha está para 12 farinhas. 12 xícaras, né? E agora, o que a gente faz? Eu vou pegar minha marca-texto aqui e a gente vai fazer um X bem aqui no meio. Esse X é até bom que ele seja em cima do nosso sinal de igual. Para que ele vai servir? Eu vou multiplicar seguindo o X. Então, eu vou começar por essa ponta aqui, ó. Quando eu traço essa ponta, eu começo nesse canto e vou até o de cima. Então, eu vou multiplicar x com o 4. X vezes 4.
Passei pelo sinal de igual, então eu vou colocar o sinal de igual aqui no meio. Agora, o outro lado, eu começo nessa ponta e vou até a outra, então eu faço 2 vezes 12. E para separar as perninhas do x, a gente coloca o igual, né? Em ambos a gente passou. Agora, a gente faz a multiplicação. 4 vezes x é 4x, igual 24, que é 2 vezes 12. Então, eu isolo x e passo o 4 dividindo, 24 dividido por 4 vai ser igual 6. Logo, eu sei que se eu precisar gastar 12 xícaras de farinha, eu vou ter que gastar 6 ovos. Bem tranquilo, né, gente? Agora vamos pensar, vamos fazer a conta com o forno. Vamos colocar outros valores. Então, a gente vai colocar assim, ó. Temperatura e tempo. Então, lembra que eu falei das grandezas para vocês? Tudo que vai ficar nessa parte de cima são as grandezas, ou seja, o tipo de dado que a gente tem. Aqui a gente tem dados sobre ovos e farinha, aqui a gente tem sobre temperatura e tempo. Sempre vai ser assim para a gente poder montar. Deixa eu passar um pouquinho aqui mais para baixo para não misturar com a conta de cima. Perfeito. Então, eu vou falar para vocês que se a temperatura for 180 graus, o bolo vai demorar 40 minutos para assar. Vou colocar assim, ó, pra gente saber que é em minutos. Mas, e se a minha temperatura tiver em 200 graus? Quantos minutos será que eu vou demorar? Vou colocar Y. Beleza. Aqui, o que a gente fez na hora de montar? A gente viu e montou. Só que, pensa comigo, se eu aumento a receita do bolo, eu aumento a quantidade de farinha. A quantidade de ovo, ela aumenta ou ela diminui? Ela aumenta também. Então, essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Por isso que a gente pôde montar dessa forma, do jeito que tá na tabela. Agora, vamos fazer a análise aqui de novo. Lembra que a gente conversou que se a temperatura aumenta, o tempo diminui. Se o tempo aumenta, é porque a temperatura diminuiu. Então, essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Então, o que a gente vai fazer? Quando eu tenho, na grandeza que eu tenho incógnita, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz antes. Então, 40 está para Y. Assim como elas são inversamente proporcionais. Então, a outra coluna, que não é da incógnita, eu vou inverter. Em vez de eu colocar 180 por 200, eu vou colocar 200 por 180, porque elas são inversamente proporcionais. Então, vou até colocar uma flechinha aqui. Invertido. E agora? Agora a gente faz o mesmo processo. Faz o meu x aqui para fazer a multiplicação. Então, 200 vezes y, que vai dar 200y, é igual a 40 vezes 180. Bom, então 200y vai ser igual a 0, 0, 4 vezes 8, 8, 16, 24, 32, sobe 3, com 4, 7.200. Ou seja, o y vai ser 7.200 dividido por 200. Vou até pegar minha canetinha vermelha, porque se tem 0, 0 em cima, 0, 0 embaixo, a gente corta. E a gente, no caso, vai fazer apenas 72 dividido por 2. Logo, o y é igual a 72 dividido por 2. 70 por 2 dá 35, 2 por 2 dá 1, 36. Logo, eu vou demorar 36 minutos para assar a 200 graus. Então, perceba que bateu, né? Porque a minha temperatura aumentou e meu tempo diminuiu. Bem simples até da gente pensar. Então, sempre que a gente tiver essas situações, a gente vai ter que calcular isso. Olha para a coluna que tem a incógnita e pensa, a outra coluna em relação a essa é proporcional de forma direta ou de forma inversa? E aí a gente monta. O jeito de montar, igual, mas a gente tem que dar aquela pequena invertida. Bom, agora vem o grande terror, porque é a regra de 3 composta. Só que, se você entendeu até agora como a gente fez a regra de 3 composta, você não vai, simples, você não vai ter problema com a composta.
Por quê? Porque a composta é a mesma coisa. Você vai ter exatamente o mesmo caso, as mesmas situações. O que vai mudar então por ela ser composta? Acontece que você vai comparar mais dados, mais coisas. Então, por exemplo, na diretamente proporcional, eu calculei o ovo e a farinha. Agora eu vou ter o ovo, vou ter a farinha, vou ter o leite, vou ter diversas coisas, entendeu? E na inversamente proporcional, eu vou ter outros fatores. Só que aí é o que eu falei pra vocês, a gente vai ter que sempre comparar com cada coluna, porque vocês vão ver agora que eu posso ter, por exemplo, várias coisas diferentes e a primeira coluna vai ser direta, a segunda vai ser inversa, a terceira vai ser inversa de novo, a quarta vai ser direta e assim vai. Então, se a gente monta, fica bem mais fácil da gente fazer. Então, eu vou colocar aqui pra vocês um caso pra gente pensar do diretamente proporcional. Vamos voltar pro caso do bolo que eu falei pra vocês. Então, a gente tem ovo, a gente tem farinha, e a gente tem leite. Bom, eu vou colocar aqui 2 ovos, vai 5 xícaras de farinha e 3 copos de leite. Então, 4 ovos vão quantas xícaras de farinha se eu vou usar 6 copos de leite? Vou colocar aqui como X. Então, a gente vai analisar. O ovo e a farinha, eles são diretamente proporcionais. E a farinha e o leite também são diretamente proporcionais. Então, a gente vai montar 5 está para X, assim como vou pegar o ovo, 2 está para 4, e agora vem o pulo do gato, porque quando você tem mais, você não vai ficar colocando igual infinitamente. Você vai colocar um sinal de vezes e você vai multiplicar pela outra grandeza. Então, agora você faz a multiplicação dessas frações da forma correta, e aí você faz, por último, a regra de 3. Então, vamos lá. 5 está para X, assim como 2 vezes 3, 6, 4 vezes 6, 6 vezes 24. Agora sim, a gente estabelece a regra de 3. Então, 6 vezes x é igual a 5 vezes 24. Certo? É bem tranquilo. Se você tivesse mais 5 valores, se você tivesse várias colunas, você ia fazer do mesmo jeito. A incógnita de um lado igual a multiplicação de todo o resto. Certo? Então, vamos lá. 5 vezes 24 vai dar 120. Ou seja, x é igual a 120 dividido por 6. Isso resulta 20. Logo, eu vou precisar de 20 xícaras de farinha para mim poder fazer um bolo que eu uso 4 ovos e 6 litros de leite ou copos de leite, enfim. Aqui a gente não tem nenhuma unidade de medida, né? Beleza. Agora, vamos pensar num problema para inversamente proporcional. Eu vou dar uma pausa aqui para mim colocar um probleminha aqui, vou pegar uma atividade já e aí a gente resolve ela. Então, voltei aqui com um probleminha que eu trouxe para vocês. Então, o que a gente tem? Eu tenho falando aqui que 4 pintores vão demorar 8 dias para pintar 2 escolas. Então, se eu tiver 8 pintores e 10 escolas para pintar, quantos dias eu vou demorar para pintar essas escolas? Bom, vamos lá. Vamos pegar a coluna que tem a incógnita e a gente vai comparar. Os dias e os pintores, eles são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos pensar. Quanto mais dias eu tenho para pintar, menos pintores eu preciso, certo? Se eu tenho mais pintores, eu vou demorar menos dias para pintar, né? Quanto mais gente ajudando, menos tempo. Então, é inversamente proporcional. E a quantidade de escolas? Bom, quanto mais escola eu tenho, mais tempo eu demoro para pintar. Quanto menos escola eu tenho, menos tempo. Então, diretamente proporcional. E agora, na hora de montar? Vamos fazer do mesmo jeito. Vamos pegar a coluna da incógnita. Então, a gente escreve ela. E a gente iguala o quê? As outras colunas.
A coluna de pintores é inversamente proporcional, então a gente vai inverter ela. E a coluna de escolas é proporcional, diretamente, né? Então a gente vai colocar do jeito que está. E agora? Agora a gente faz do mesmo jeito, multiplica essas frações e depois iguala com essa aqui e estabelece a regra de 3, fazendo a multiplicação em x. Bom, 8 vezes 2 é igual a 16, 4 vezes 10 é igual a 40. Logo, a gente tem essa continha aqui. Agora sim, vamos pegar a nossa marca-texto, fazer o nosso x e multiplicar em x. Bom, 16 vezes y vai dar 16y, é igual a 8 vezes 40, que dá 320. Ou seja, y é igual a 320 dividido por 16. 320 dividido por 16 vai dar 20. Logo, eu vou demorar 20 dias para pintar 10 escolas, tendo 8 pintores. Viram que é bem tranquilo? O que muda da regra de 3 composta? Como eu tenho mais pessoas para comparar, eu vou ter que ir escrevendo. Então, se eu tivesse, por exemplo, que nem 8y igual a 8 sobre 4 vezes 2 sobre 10, e aí continuasse, digamos que eu tivesse outras grandezas, eu poderia ter quantas eu quisesse aqui, ó. Eu sempre vou ter que fazer o quê? Multiplicar esses caras de cima, multiplicar os de baixo e igualar com a outra fração da incógnita. Então, a gente sempre vai transformar o lado que tem um monte de fração em uma fração só e boa. Fazendo a multiplicação de frações, né? Que a multiplicação de frações é muito simples. É numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Bom, então por hoje é isso. A aula ficou até um pouquinho extensa, mas espero que agora você tire de letra e saiba fazer regra de 3 em qualquer situação. Se você tem aquele amigo que não tá entendendo o conteúdo, manda esse vídeo pra ele, que pode ser que dê uma ajudada. E se tem algum conteúdo que você queria muito, mas não tem aqui no canal, pode deixar nos comentários, que assim que eu puder, eu vou gravar um vídeo sobre. Então, até uma próxima, pessoal. Tchau!